Okay, hello, welcome to class. So let's go. It's very easy to understand, and I think it is easy to sing as well. So first, losing my religion. At first, we think about religion as perdendo minha religião, losing my religion. And in reality, losing my religion is an expression that we use when we are losing our temper. Quando a gente perde a cabeça, a gente se descontrola. So you can say that I am losing my religion. So, perdendo minha cabeça, ou perdendo a cabeça, losing my religion. Okay. Oh, life is bigger, it's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much, I set it up. So, life is bigger. Bigger here, it's the comparativo, né? A vida é maior, life is bigger. It's bigger than you, é maior do que você. And you are not me, e você não é eu. Quer dizer, somos duas pessoas diferentes. The length that I will go to, length tem a ver com comprimento, né? Com distância. E essa expressão the lengths tem essa ideia de o máximo que você pode ir. Então, a gente poderia pensar aqui em extremos, né? The length, até onde eu ou você ou alguma coisa pode ir. The lengths that I will go to. Então, os extremos até onde eu irei. The distance in your eyes. A distância em seus olhos. Oh, no? I've said too much. Eu falei demais. Eu disse muito. I set it up. Eu causei isso. Essa ideia do set it up, quer dizer, fui eu que me meti nessa confusão. Ou a situação onde eu estou foi causada por mim mesmo. Tipo assim, eu arrumei... Sabe aquela ideia que a gente disse, eu arrumei para minha cabeça, tipo... Eu estou sofrendo agora, mas a causa, quem causou isso, quem se meteu nessa confusão foi eu mesmo. Então, essa é I set it up. I set it up, quer dizer, eu é que sou a causa disso tudo. Né? Então, o fato de estar sofrendo, né? Tudo isso, não existe um outro culpado. Because I set it up. Eu é que causei isso tudo. Let's repeat. Oh, life is bigger. It's bigger than you. And you are not me. The lengths, o G não pronuncia, então, lengths. The lengths that I will go to. That I will go to. The distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. Ok. O que a gente vai pegar dessa estrofe são os comparativos, né? Então, o que é um comparativo? Comparativo é quando a gente compara duas coisas, uma com outra. Por exemplo, o livro vermelho é mais legal do que o livro amarelo, tá? Então, em português, a gente usa mais do que, né? Então, em inglês, esse mais do que, ele pode ser, a gente pode observar isso. Eu e os meus misspelling, né? Eu juro que eu olho isso antes, não tinha visto que tinha um Rzinho, 2 Rs, aqui é só um, ok? O livro vermelho is nicer, então
Às vezes, o mais, ele está representado pelo R ou ER ao final de um adjetivo. E às vezes, ele está representado pela palavra more. Quando é que isso acontece? Então, quando os adjetivos têm uma sílaba só, como big, nice and cheap, a gente vai acrescentar ER no final ou apenas R quando o adjetivo já termina em E, eu não vou pôr mais um E e o R, para indicar essa ideia de mais legal, mais barato. E aqui a gente tem uma exceção à regra no português, né? Que a gente não fala mais grande, mas a gente usa a palavra maior. Isso acontece em inglês, mas não com o big, no caso. Acontece com adjetivos como o good e o... Mais um erro, bad. Gente, eu vou consertar isso, porque é impossível. 2 erros tão... Não dá para deixar passar. Now it's better. Now it's better. Tá melhor agora. Ok, então, falando sobre adjetivos que não seguem a regra, nós temos um exemplo em português, a palavra maior, que a gente não usa mais grande. Em inglês também tem. No caso do good, que a gente vai falar better. E no caso do bad, que a gente vai falar worse. Então, veja que essas duas não seguem a regra. Então, good, ou quando é mais bom, a gente fala better. E aí nós vamos ter em português também irregular, melhor. E o bad, que é ruim, worse, que no caso mais ruim, ou no caso em português pior. Então, adjetivos de uma sílaba, acrescenta-se ER no final. Adjetivos com 2 ou mais sílabas, nós vamos usar o more na frente. Então, more expensive, more intelligent, more important. O que acontece com os adjetivos de 2 sílabas é que às vezes pode ter algum... Sorry. Pode ter algum adjetivo de 2 sílabas que siga a regra do ER, como é o adjetivo prairie. Prairie são 2 sílabas, mas eu não falo more prairie, eu falo prairier. Mais bonito, prairier. Ok? Então, de um modo geral, uma revisãozinha sobre comparativos. A gente usa também a palavra o do que é o than, quando a gente tem os dois comparativos. Então, the red book is nicer than the yellow book. The blue book is more expensive than the pink one. Adjetivos curtos, ER no final, adjetivos de 2 ou mais sílabas, more, adjetivo, e ainda a gente tem os adjetivos especiais. Isso estava na frase aqui, ó, life is bigger, bigger than you. Então, a vida é maior, ela é maior do que você. Bigger than you. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. Então, that's me in the corner. Corner pode ser esquina, pode ser canto, né? Então, o corner tem sempre essa ideia de uma quina. Eu posso usar a palavra corner também para a quina da mesa, the corner of the table. Então, a ideia do corner é isso. Então, aqui, ó, that's me, aquele sou eu, that's me, olha ali, né? Sou eu, in the corner, no canto, tá? Normalmente o canto tem a ideia de você estar escondido, né? De você estar se escondendo, você não está no meio, está lá num cantinho, quieto. E também, that's me in the spotlight. Spot é um ponto, light é luz. Então, nós estamos falando de um ponto de luz, spotlight. E o spotlight tem a ver com teatro, que no teatro, quando nós temos uma peça de teatro, o spotlight, o ponto de luz, ele segue sempre quem está no foco da cena, quem é o centro das atenções, quem
né, de todo o cenário, o spotlight está sempre direcionando aonde a plateia precisa, vai atrair a atenção da plateia para algum ponto específico do palco. Então, esse é o spotlight. Então, quando a gente fala assim, I don't like to be in the spotlight, it means that I don't like to be the center of the attentions. Or he is always in the spotlight. Ele está sempre, quer sempre estar ou está sempre no centro das atenções. Então, to be in the spotlight é ser o centro das atenções. Então, aqui a gente tem duas situações, né? O corner, no sentido de algo mais quieto, né? De tentar se esconder, e spotlight, que é exatamente o oposto do to be in the corner. Losing my religion, perdendo a minha cabeça. Trying to keep up with you, tentando te acompanhar. And I don't know if I can do it. E eu não sei se eu consigo fazer isso. Então, quero estar com você, quero te acompanhar, mas tá difícil. Eu não sei se eu consigo. Oh no, I've said too much. Eu falei demais. I haven't said enough. Eu não disse o suficiente. Então, apesar de ter falado muito, ainda não foi o suficiente. I haven't said enough. Let's repeat. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. Said enough. Aqui a gente vai levar um pouquinho, prestar um pouquinho mais de atenção no verbo to keep. To keep é manter. A primeira uso e o uso mais importante da palavra keep é no sentido de manter alguma coisa. I will keep the money. Eu vou segurar, vou pegar para mim, vou guardar. Ou I can say, ok, keep it. Pode ficar, fique com isso. É uma expressão que a gente usa muito quando a gente vai pagar alguma coisa e você dá o dinheiro e você quer dizer, fica com o troco, keep the change. You can keep it. Você pode ficar, eu não quero, keep it. I will keep this thing. Eu vou guardar alguma coisa comigo. To keep. Além disso, nós temos a ideia aqui, ó. Keep no sentido de acompanhar o ritmo, o nível de algo ou alguém, que é o que nós estamos vendo aqui. Te acompanhar. Então, a pessoa está andando num ritmo e você quer acompanhar aquele ritmo. Keep up. A gente pode usar também no sentido de aula, né? Por exemplo, você está numa aula e o conteúdo está andando num ritmo muito acelerado e você, you can't keep up with it, você não está conseguindo entender, acompanhar o ritmo da aula. Então, esse ritmo não é ritmo de música, mas é o ritmo de alguma atividade, né? Você vai sair para andar com alguém e essa pessoa está andando muito rápido. Você diz, I can't keep up with you. Eu não consigo acompanhar o seu ritmo. Então, ritmo de atividade, o nível, nesse sentido de aula, por exemplo, o nível da aula está num nível que você não consegue acompanhar, estar à mesma altura. For example, he talks too fast, I can't keep up with what he's saying. Ele fala muito rápido, né? Ou rápido demais. Eu não consigo acompanhar o que ele está dizendo. Então, a pessoa está falando, isso vocês podem ter essa ideia quando vocês estão ouvindo alguém falando em inglês. Oh, he's talking too fast, I can't keep up with what he's saying. Não consigo entender, né? Não consigo acompanhar o ritmo do que está sendo dito. E nós temos a expressão também to keep an eye on something, que é manter o olho em alguém ou
alguma coisa. Ok. Ficar de olho em alguma coisa. Keep an eye on your brother while I'm out. Keep an eye, mantenha um olho no seu irmão enquanto eu estiver fora. Então, keep an eye on, manter o olho em alguém, quer dizer, ficar de olho, prestar atenção. Keep an eye on somebody. Tá? Aqui nós temos o keep up with you. I'm trying to keep up with you. Estou tentando me manter no mesmo ritmo que você. Estou tentando acompanhar o seu ritmo, mas eu não sei se eu vou conseguir. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you saying. I thought I saw you try. Então, I thought, passado do verbo think. I think, I thought. Eu penso, eu pensei. Então, a ideia do I thought, eu pensei. That, esse that é no sentido de que, e ele está juntando essas duas frases. Ó. Eu pensei, eu ouvi. Então, essas duas, o que foi que eu pensei? Que eu ouvi. Está havendo uma ligação aqui, e por isso a gente usa o that. Então, o that nem sempre tem ideia apenas de aquele ou aquela, de algo que está longe de você, mas ele também tem essa ideia do português do que. Eu pensei que, né? Ou pensei ter ouvido, heard you laughing, ter ouvido você rindo. I thought that I heard you sing. Eu pensei ter ouvido você cantar. I think I thought. Eu acho que eu ouvi. I think I thought I saw you try. Eu acho que eu pensei ter visto você tentar. É uma frase um pouco, né? I think, I thought, I saw you try. Let's repeat. I thought that I heard you laughing. E aqui é bom a gente lembrar do uso do GH, né? O GH tem algumas pronúncias diferentes, né? Então, nesse caso do thought, o GH não tem pronúncia nenhuma. A gente só, thought. Agora, nesse caso aqui do laughing, tem som de F, laughing. Igual ele vai ter aqui em enough. Esse GH aqui tem som de F, enough. Então, aqui, ó, spotlight, GH não tem pronúncia. Então, algumas vezes o GH tem pronúncia de F e algumas vezes ele não tem pronúncia nenhuma. I thought that I heard you sing. I think, I thought, I saw you try. Verbo to think, então, conjugação, to think, thought. Nós podemos usar ele com a ideia de have a particular opinion, belief or idea about something or something. Ter uma opinião, uma crença particular ou minha, né? Uma opinião particular de alguma coisa ou alguém. E é nesse sentido do eu acho, né? Quando você diz eu acho, você está dizendo que essa é a sua opinião sobre. In my opinion, eu acho que. Então, she thought that nothing would be the same again. Ela achou, na opinião dela, que nada seria de novo igual ou da mesma maneira. Também a gente pode pensar em direct one's mind towards someone or something. Use one's mind actively to form connected ideas. Esse aqui é o verbo pensar. Então, quando você pensa, você está direcionando a sua mente em direção a alguém ou alguma coisa. Você pensa em alguém, você pensa em alguma coisa.
Então, você está direcionando a sua mente, conectando as suas ideias em relação a alguma coisa, o verbo pensar. Então, eu posso usar o think quando eu estou dando a minha opinião particular sobre alguma coisa, I think, eu acho. Ou eu também posso usar no sentido de estou pensando, conectando ideias, né, fazendo conexões. He was thinking about calling. Ele estava pensando em calling. Então, nesse caso, é direcionando a sua mente para alguém, no caso, calling. Every whisper of every waking hour, I'm losing my confessions, trying to keep an eye on you, like a heart lost and blinded fool. Oh no, I've said too much, I set it up. Every whisper. Whisper é sussurro. I forgot to turn it on here. Ok. Então, whisper, sussurro. Every whisper. Cada sussurro. Cada sussurro. É toda vez. Essa ideia de uma coisa contínua, né? Of, sussurro de. Of. Lembra da pronúncia que nós temos que falar um V aqui? Of. Every waking hour. Então, a pessoa que fica acordada à noite, a cada hora, a cada suspiro. Então, every whisper of every waking hour. I'm choosing my confessions. Todo esse momento que ele está acordado, está suspirando, o que ele está fazendo? I'm choosing my confessions. Estou escolhendo as minhas confissões, estou pensando naquilo que eu vou dizer. Trying to keep an eye on you. E aqui aquilo que a gente falou antes do keep. Keep an eye on you, manter o olho em você, quer dizer, ficar de olho, prestar atenção, estou cuidando. Tentando ficar de olho em você. Like a hurt, lost and blinded fool. Então, fool é um bobo, tá? Que tipo de bobo é? Um bobo cego, blinded fool. E esse blinded fool, esse bobo, né, cego, ele está perdido e machucado, magoado. Então, hurt, magoado, machucado, lost, perdido, blinded, cego. Tudo isso está falando sobre o bobo, sobre a pessoa, né? Então, ela está se comparando como, esse like é o de como, igual a. Estou tentando manter um olho em você, ficar de olho em você, como igual a um bobo, cego, perdido e magoado. Oh no, I've said too much. Eu falei demais. I set it up. E eu causei isso. Eu é que sou responsável por isso tudo. Let's repeat. Every whisper of every waking hour. I've chosen my confessions. Trying to keep an eye on you. Like a hurt, lost and blinded fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Vamos falar no setup agora. Setup também é uma palavrinha como keep, tem vários usos. Então, setup no sentido de instalar, começar ou fundar alguma coisa. The group plans to set up an important business. O grupo planeja começar um negócio de importação. Set up. O setup de instalar também, que a gente usa na informática. Instalar um aplicativo, alguma coisa a gente usa setup também. Também no sentido de ajustar, né? Então, instalar, começar ou fundar alguma coisa tem o sentido de set up. Set up também como planejar e organizar.
I'll set up a meeting for Thursday. Eu vou planejar uma reunião para quinta. Eu planejarei uma reunião para quinta-feira. Ok? I'll, contração de will, né? Então, eu planejarei uma reunião para... Let's set it up. Vamos organizar. Let's set a meeting up. Let's set a class. Ou it's all set. Tá tudo combinado. Também posso usar o set up no sentido de erguer, armar, montar ou construir, no sentido de erguer alguma coisa, né? Por exemplo, Police have set up a mobile incident unit outside the shop. A polícia montou uma unidade móvel de incidentes fora da loja. Isso aqui a gente pode falar set up, armar, no sentido de armar uma tenda. Set up the tent. Set the table, arrumar a mesa. Montar a mesa, quando a gente vai ter que... vamos arrumar a mesa para o jantar. Set the table to dinner. Pode também ser uma armação. Isso foi uma armação. Foi alguma coisa que alguém armou para mim. It was a setup. Foi uma armação. Então, também tem essa ideia. Set up como causar, que é o que a gente está falando aqui, né? No set it up. The new taxes set up halls of protest. Os novos impostos causaram set up halls, uivos de protesto. Reclamações de protesto. Set up também pode ser usado como dar poder a alguém. A plan to set him up as party leader. Um plano para dar poder a ele como líder do partido. To set him up, dar poder a alguém. Também pode ser de forma bem coloquial, como arrumar alguém para outra pessoa. É quando você tem um amigo e você acha que tem uma outra pessoa que as duas pessoas podem ser namorados, podem namorar, pode ter algum tipo de relação, e você vai querer armar para eles, né? Juntar as duas pessoas. Então, isso é um setup. It is a setup. Então, I think we should set Ryan up with my cousin. Eu acho que nós devíamos arrumar o Ryan para minha prima. No caso, organizar um encontro, né? Armar para os dois ficarem juntos. That is a setup. Armar para alguém também pode ser usado no sentido, she claims she's innocent and someone set her up. Então, é isso que eu estava comentando antes do armar, no sentido de armar uma emboscada, por exemplo, né? Ela afirma que é inocente e que alguém armou para ela. It was a setup. Setup no sentido de pintar alguém como algo que a pessoa não é, ou vender algo como algo que ela não é. Quer dizer, he sets himself up as some kind of financial expert. Ele se vende, ele se promove, né, como um tipo de especialista financeiro. Então, essa ideia de... O setup tem sempre essa ideia de algo maior, né, armar, levantar, né, ou de juntar algo. Então, só lembrando aqui, vamos lá. Só tem 7 opções. Instalar, começar ou fundar algo. Setup do computador, que é iniciar o computador, fazer todas as organizações de um computador, por exemplo. Set up a plan, começar um negócio. O set como planejar e organizar, set up a meeting. O set como erguer, armar ou montar algo. Set up a tent, armar uma tenda. Set up como causar. It was I set it up, que é o caso que a gente está vendo na música. Set up no sentido de dar poder a alguém. E também to set a person up, juntar duas pessoas.
fazer uma emboscada e também como se pintar como, se vender como, que uma coisa que não é verdadeira. Consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. Então, considere isso, considere tudo isso que ele está falando, né? Considere tudo isso. The hint of the century, a dica do século. The hint é uma dica. The slip that brought me to my... Slip é um deslize, uma escorregada. The slip that brought me, que me trouxe de joelhos. Quer dizer, quando a gente escorrega, muitas vezes a gente cai, nesse cair de joelhos. Então, o deslize que me deixou de joelhos. Essa ideia de deixar de joelhos, normalmente tem uma ideia de fracasso, né? De uma coisa que a gente fracassou. What if, e se, all these fantasies, todas essas fantasias, come flailing around. Come flailing around tem essa ideia de se tornar realidade, mas a palavra flail também tem ideia de agitar alguma coisa. Então, come flailing around quer dizer, se elas surgirem, vierem à tona, mais ou menos nessa ideia. Oh, now I've said too much. Agora eu falei demais. Repeat. Consider this. Consider this. The hint of the century. Consider this. The slip that brought me. GH nesse caso não pronuncia brought. The slip that brought me to my knees. K antes de N não pronuncia. To my knees. Failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. Repeat. I thought that I heard you sing. I thought I saw you try. But that was just a dream. That was just a dream. Ok, aqui está repetindo, a gente não precisa falar sobre isso de novo, né? That's me in the corner. Repeat. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, why, try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Let's sing it now.